JR News está de volta. Na semana passada, o especialista em linguagem corporal Vitor Santos... Olá, meu nome é Vitor Santos e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do Brasil. O trecho de vídeo a seguir mostra minha participação como perito da expressão facial e especialista em linguagem corporal no programa Record News. O tema das análises rápidas foi o processo de entrevistas de alguns candidatos à vice-presidência da República. Lembrando que as explicações são baseadas em estudos comportamentais e não em opiniões políticas. Hoje ele está de volta, eu chamo ele aqui para analisar, então, Eduardo Jorge, Cátia Abreu e Paulo Rabelo. Vitor, obrigado pela participação. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Imagina, você Boa noite, pessoal que está assistindo, boa noite, telespectadores. Você conversou com o Heraldo semana passada, hoje comigo. Antes de mais nada, para o pessoal não achar que é achismo, Vitor, fala um pouco da sua especialidade para detectar pontos interessantes nos candidatos. O que acontece? A minha especialização eu sou perito técnico da expressão facial emocional. Porque, como todo mundo sabe, a emoção é um processo psicofisiológico, ou seja, a gente sente, processa e esses processos causam alterações no nosso corpo. Por exemplo, a emoção medo vai aumentar o fluxo sanguíneo nos músculos grandes da região inferior do corpo. A voz vai ficar mais trêmula, a tendência é você fazer várias alterações em cascatas hormonais e uma das consequências do medo é, por exemplo, a microexpressão de medo. Agora, o que é esse termo microexpressão, né? A gente fala assim, uma microexpressão de medo. Vitor, por que isso não pode ser só o cara falando? Perguntam bastante. Pode ser um movimento da verbalização, né? Muito bem. Para isso, na década de 70, um pesquisador norte-americano, juntamente com Paul Ekman, juntamente com Ollie Friesen, dois pesquisadores, fizeram o seguinte. Foram até a tribo Papua-Nova Guiné para validar a teoria universal de que as expressões faciais emocionais são universais. Então, basicamente, o cara que está lá numa tribo indígena que não tem contato com TV, com filme, com novela, a gente aqui assistindo todo dia as novelas da Record, fazemos as mesmas expressões no mundo inteiro, quando a gente sente uma emoção de raiva. E ele criou o sistema FACS, Facial Action Coordination System, que então, é o único vamos sistema ver sobre isso. Esse sistema na prática com os candidatos. Vamos lá, Vitor, você separou para a gente começa com quem então? Vamos no telão, o telão tem separado o trecho, Eduardo Jorge, vamos lá. 2018. Aí respondendo a você, ela está cada vez melhor. É verdade. Por quê? Porque é uma moça que aprende. É uma moça que aprende. Às vezes, inclusive, aprende sofrendo, né? Como ela sofreu em 14, né? Então, eu acho que ela está, sim, mais preparada, mais decidida, mais forte. Esse foi o Eduardo Jorge falando justamente da Marina Silva. O que você pôde detectar aí, Vitor? Aqui, a gente tem primeiro uma microexpressão de medo caracterizada pela contração no músculo risórios, que é esse músculo na porção lateral do orbicular isólis. Ele faz exatamente essa expressão aqui. E aqui que está bem aqui na... Exatamente. Mesmo com barba dá para perceber. Dá para perceber, porque a gente estuda as regiões anatômicas, né? Então, por exemplo, o risórios ele tem uma inserção na comissura labial direita e esquerda também, né? Então você vai observar uma formação de bulging, um excesso de pele. Então aqui a gente tem uma microexpressão de medo pelo risórios, AU20, e pelo aumento suave na abertura ocular pelo AU5, que é o músculo do soquete dos olhos. Retrai a pálpebra superior para dentro dos olhos. Então seria uma expressão moderada de medo assim. Beleza? Pessoal, agora separando o próximo jeito aí. Isso, aqui a gente tem um shrug. O shrug ele é uma pontada unilateral nos ombros. O termo shrug em inglês significa dar de ombros, né? Shrug é quando você não sabe a resposta para a pergunta. Aqui na análise do comportamento não verbal, o shrug está associado ao excesso de nervoso e ansiedade. De maneira unilateral, ele é um comportamento que aparece repetidamente na dissimulação. Então a tendência é uma pessoa, né, num cluster, num conjunto de sinais, exibir um shrug quando ela não tem certeza da afirmação. Eu estou somando medo, shrug, no fim a gente chega na conclusão. Vamos para o próximo. O próximo, por favor. Jorge. Aqui a gente tem o seguinte, ele está falando que ela está cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Com uma negação com a cabeça. Com uma negação, olha que interessante. Isso é conhecido como head nod, também é um alto indicador de dissimulação. Vamos para o próximo, por favor. Ah, tá. Aqui a gente tem uma microexpressão de medo no discurso final dele. Na sequência temos outra microexpressão facial de medo. Aqui a gente pode ver as comissuras labiais se esticando na horizontal. O trecho provavelmente vai repetir, mas essa é a afirmação final dele. Então, o que acontece? Medo em excesso, segundo estudos do próprio Ekman e de John Gottman, o medo em excesso está associado a uma coisa chamada detection apprehension, que é o medo de ser pego mentindo, traduzido. Então, se vocês puderem passar para a conclusão, o próximo. Vamos para a conclusão. Todos os sinais que nós observamos aqui. Ah, tem mais um, as pausas e agregadores. Nesse momento ele fala com muitas pausas. Estou, assim, cada vez mais
apaixonado por ela. Isso entre intervalos de microexpressões de medo. A pausa verbal, junto com o conjunto de sinais que nós temos aqui, se quiserem passar para o próximo agora, para a conclusão, esse cluster, que seria esse conjunto de sinais não verbais, indica incongruência na afirmação dele. Ou seja, ele demonstra microexpressões de medo, negações com a cabeça quando ele fala que está muito bom, shrug, tem um afastamento corporal e pausas e agregadores verbais. E é muito boa, tá cada vez melhor. As palavras dizem algo, mas a expressão diz outra. É uma afirmativa discordante. Então vamos para o próximo, Kátia. A Kátia Abreu participou aqui, ela que é vice do Ciro. Vamos separar então agora, vamos mostrar o momento que você separou da Kátia. Vamos lá. Bom, a gente foi direto. O negócio num possível governo seu com o Ciro vai respeitar mais o meio ambiente do que ele respeita hoje, uma vez que ele é simultaneamente denunciado, inclusive internacionalmente, por ONGs internacionais, que são os grandes responsáveis pelo desmatamento do país, especialmente para a criação de gado? Eu fico muito curiosa, assim, e muito surpresa quando eu ouço essas determinadas expressões como você está usando agora. Denunciado pelas ONGs estrangeiras. Fica parecendo uma coisa tão chique, né? Uma coisa tão forte, uma coisa tão poderosa. As ONGs internacionais acusarem o Brasil. Isso não pode prejudicar a venda da carne no exterior se ela vier de lugar desmatado? Eu posso terminar o raciocínio? Sim, senhora. Por favor. Então, esse interesse absurdo e exagerado das ONGs internacionais, eu gostaria que, numa oportunidade, se você tiver interesse, de perguntar a elas o que elas fazem para que os seus países lá fora recomponham quase 90% de tudo que foi desmatado. Esse é um ponto interessante. Primeiro, a gente tem aqui uma microexpressão de desprezo, caracterizada pela contração unilateral no músculo zigomático maior, que bilateralmente faz o sorriso, está presente no sorriso verdadeiro. De maneira unilateral, ele pode ser o que as pessoas chamam de sorriso maldoso. Sorriso pilantra. Isso. A gente vai chegar aqui, mas dá para entender mais ou menos. Quem está em casa e acompanha consegue perceber algumas incongruências, alguns pontos, né? Por exemplo, uma questão de superioridade aqui. O desprezo, mais uma vez nós temos uma expressão, é a mesma expressão de desprezo. Pode passar para o próximo, esse é o nosso primeiro sinal. Aqui a gente tem uma coisa chamada eye avoidance. E juntamente com o AD53. O AD53 ele é o código do movimento de cabeça para cima. O 62 é olhar para o lado oposto. Então, o entrevistador, o Heródoto, estava ao lado dela, ela elevou a cabeça e olhou para o outro lado. O eye avoidance, juntamente com o desprezo, nesse contexto, formula para a gente aqui a sensação de superioridade. Mas vamos seguir. Vamos para o próximo. Aqui é uma coisa bem legal. A gente tem uma elevação no músculo levator labii superiore, que tem uma inserção aqui atrás do orbicularis oculi. Não confundam com o levator labii superiore a laicnase, que está presente em outra modalidade no nojo e na raiva. Mas aqui a gente tem a elevação do lábio superior com a acentuação do sulco nasolabial. E aqui tem um ponto bacana, porque juntamente com isso ela fez o 17 e o 24, que eu não coloquei aqui, que é um músculo para comprimir a boca. Quando a gente não quer deixar a nossa emoção vazar, a primeira coisa que a gente faz é... Então ela fez uma microexpressão de nojo e comprimiu. Vamos na sequência aí. Mais uma vez a gente tem nojo e cabeça elevada. O nojo aqui agora eu não coloquei a marcação do músculo para ficar bem evidente. O sulco nasolabial na porção interior superior está mais acentuado. Você vê que faz a projeção de pele, né? Uma bolsinha de pele aqui acima do sulco nasolabial. E novamente ela foi comprimir a boca. E uma coisa do nojo é o seguinte, o nojo está associado na camada psicológica a tudo que eu considero tóxico. Então, uma ideia, uma pessoa, quando eu considero que algo está me atrapalhando... Eu faço a cara no nojo ali. A gente vai requisitar o nojo para conseguir lidar com a situação. Vamos para o próximo? O fluxo cardiorrespiratório dela, nesse momento, teve uma grande alteração. Vocês vão ver, se passar de novo, vocês vão ver que ela começa a respirar rápido e profundamente. Agora. Isso evidencia alterações na corrente sanguínea dela de hormônios como, por exemplo, noradrenalina, epinefrina, adrenalina, catecolaminas, que vão fabricar esse tipo de resposta, né, que é uma resposta mais ansiosa. Então aqui a gente pode dizer que ela está tendo um desequilíbrio emocional. Isso aqui foi muito bacana. Para quem está em casa, conseguiu perceber que rolou um embate de posicionamento assim, eu mando mais do que você. O que acontece muito, você vai ver isso muito em líderes, eles tendem a se projetar, todo mundo sabe, né? Com a cabeça elevada, a coluna ereta, mas a gestualização na linha do coração, que eles falam, né? Conta muito. Então, por exemplo, um líder, quando ele quer se impor
Às vezes a pessoa que também não é líder, mas quer se impor, ela vai elevar os gestos acima da linha do coração, entrando na visão teleobjetiva, que é para ela ter noção de que ela é superior do que a outra pessoa. Aqui ela faz uma coisa interessante, ela eleva o dedo junto com a cabeça, para pontuar o argumento dela. É como se ela falasse, quieto, estou falando. Vamos para o próximo, por favor? Eu não sei, acho que não passou inteiro, mas se puder passar depois vai ser interessante. De perguntar a elas o que elas fazem. Aqui ela faz uma deflexão do tipo questão. O que é a deflexão? É conhecido como resposta, não resposta. Você faz uma pergunta para a pessoa e ela te responde sem responder aquilo. Aí existem vários tipos, né? Foge do assunto. Foge do assunto, né? Quem entrevista, vocês estão mais do que acostumados com isso, né? Tem vários tipos de deflexões. No Scientific Content Analysis, que é o tipo de análise de conteúdo. A gente tem, por exemplo, a deflexão, que eu coloquei aqui também, emocional. Nesse caso, a deflexão de questão é responder a pergunta com outra pergunta, que é o que ela faz no final. Eu não sei, eu queria ver essas outras organizações responderem o que elas... Então, ela coloca uma outra pergunta na resposta dela. Ou seja, ela não responde. Então, o nosso cluster, a gente tem a deflexão emocional, e isso acontece muito no dia a dia. Pessoal que tem dificuldade no trabalho com pessoas mais chatas, percebem isso. A deflexão emocional a pessoa não quer responder a sua pergunta. Ela vai te tirar do seu equilíbrio racional. Como? Ativando a sua emoção. É o sarcasmo. Eu acho o máximo essas organizações, olha que bonito que é falar organizações internacionais, com o objetivo de tirar a razão do entrevistado. Fica parecendo uma coisa tão chique, né? Uma coisa tão forte, uma coisa tão poderosa, as ONGs internacionais acusarem o Brasil. Isso não pode prejudicar a venda da carne no exterior, se ela vier de lugar desmatado? Eu posso terminar o raciocínio? Sim, senhora. Por favor. A deflexão de questão, uma não resposta de novo, ganhar tempo, todos esses são indícios agregadores para ganhar tempo para formular uma melhor resposta, e tudo isso está associado à aversão direcionada. Como a gente viu a expressão de nojo, ela considerou naquele momento o entrevistador algo tóxico para o que ela estava montando, que ela estava planejando ali. Então vai para o Paulo, que foi o último dessa semana. Da onde vai sair dinheiro para isso? Todo mundo está prometendo tudo. O pessoal tem solução para tudo, inclusive o alvo. Aqui a gente tem um ponto legal. Bom, vamos falar primeiro do medo, né? Como eu falei agora de pouco, a gente tem o medo caracterizado pelo músculo risórios, AU20, e pelo soquete dos olhos, AU5, retraindo a pálpebra superior para cima. A gente tem um afastamento corporal, juntamente com um shrug no ombro esquerdo. Afasta e dá uma empurradinha. E uma coisa que é legal, Gustavo, que nesse momento ele está no ímpeto assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e isso e aquilo. E o Heródoto vai incisivo. E da onde vai vir o dinheiro? E aí assusta. Medo, afastamento, shrug, e ele quebra o discurso verbal. Isso que é mais interessante, tem uma quebra da linha de base. Ele está no ímpeto e nesse momento... Pode passar para o próximo, por favor. Aqui a gente tem uma micro expressão de raiva, caracterizada pelas ações no AU 24, 7 e 4. 24 é a musculatura orbicular da boca, as porções mais externas, para comprimir a boca. O 7 é a região palpebral dos olhos, pares palpebral. E o 4 é aqui a região do corrugador de supercílios, depressor de supercílios e próceros. Essa expressão seria isso daqui. E a expressão de raiva acontece exatamente quando o Heródoto repete a pergunta várias vezes. De onde vai vir o dinheiro? De onde vai vir o dinheiro? Pausa, quebra da linha de base, que foi o que eu falei agora. Ele está numa linha de base como? Estou falando, de repente parei. Afastamento, medo, raiva, e aí a gente percebe que isso daqui foi um cluster, um conjunto de sinais associados à insegurança e desequilíbrio autoemocional nesse momento. Ou seja, ele perdeu o rumo com essa pergunta. Aqui está o resumo do que eu falei. O resumo todo. Desequilíbrio emocional, aumento da ansiedade e ganhando tempo. Porque quando eu não falo, eu estou pensando numa resposta melhor. Por isso que ele ficou, provavelmente porque ele ficou quieto. Aí tem a sequência, tem a resposta dele. Rabelo, perdão, desculpe a presunção. Eu estou há 40 anos fazendo as contas e sei onde o dinheiro está. Eu sei onde o dinheiro está. Mas aonde está? O país está quebrado, Paulo. Quebrado? De jeito nenhum. Aqui a gente tem uma coisa bacana. Como a gente falou da Kátia, da elevação da cabeça, você pensa que a gente vai falar da superioridade agora, né? Só que não, acho que voltou, né? Na verdade. Voltou para o primeiro, mas pode falar, Vitor. Na verdade, aqui a gente tem um cluster de falsa sensação de superioridade. Ele tenta transmitir uma imagem de superioridade, só que ela é falsa e a gente vai observar por que ela é falsa. Ele mesmo sabe que está falsa. É que ele não sentiu, algo que ele não sentiu. Quando eu quero me impor, mas eu não estou sentindo isso, eu estou me sentindo inferior. Afastamento verbal. Primeira coisa que ele fala, o Heródoto está perguntando, ele fala, desculpa, a solução é uma. Paulo Rabelo. Então, a solução, quando eu coloco um verbo que não nomeio a mim, né, não estou falando, por exemplo, eu sou a solução. Eu sou a solução. A solução é, olha, alguém vai fazer alguma coisa.
Paulo Rabelo. Não estou dizendo que sou eu, estou dizendo que alguém vai fazer alguma coisa. Isso é um afastamento verbal, uma técnica verbal. Vamos passar para o próximo, por favor. Só para finalizar rapidinho, que a gente está acabando o nosso tempo. Mais uma vez, medo. A gente tem mais uma expressão de medo que não condiz com superioridade. Não faz sentido, certo? Próximo. Turtle Effect, que é elevar os ombros e manter tensionada a musculatura do trapézio, do deltoide. Está associado também à insegurança. Pessoas antes de furtar fazem muito isso porque estão inseguras de serem pegas. Próximo também, por favor. A gente tem um combo, Turtle Effect e um AD53 e o famoso efeito pavão. Então, aqui a gente tem uma discordância interessante. Ele quer falar, eu estou há mais de 40 anos e blá, 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 blá. Só que o meu ombro está aqui em cima e eu estou indo para trás, mas eu estou levantando a cabeça ao mesmo tempo. Ou seja, esses são sinais de ir e vir, uma incongruência. Ou eu estou avançando, pé avançando, cabeça elevada, ou eu estou recuando no meu casulo. Então, aqui a gente tem uma incongruência. Pode passar que acho que já finaliza. Agora já finaliza? O nojo também é? O nojo, porque ele se sentiu intoxicado com a situação que ele foi colocado, né? E aqui a gente tem um masterpiece, um gesto emblemático. Olha que interessante. O gesto emblemático, o Ekman define ele em Ten Lies como um gesto que ocorre abaixo da linha teleobjetiva da visão ou acima e está associado a transmitir uma emoção. E o dedo médio, todo mundo sabe que emoção que é, né? Não é isso aqui. Então, pode finalizar, pode ir para o próximo. Finalizando esse cluster, ele está inseguro, tentou passar uma imagem de superioridade, mas no fim acabou dando uma deflexão porque não respondeu também. E é isso. Tá certo, Vitor. Então, a análise completa aí dos três. Na semana que vem, ele volta, sexta-feira que vem, para analisar as entrevistas de Sônia Guajajara, Germano Rigoto e Christian Lobauer, que acontecerão durante a próxima semana. Vitor, obrigado pela participação. Obrigado mais uma vez, Gustavo. Valeu. Valeu. Tchau.